pessoal, agora a gente vai conversar um pouco sobre como que se faz a conversão, como se faz a conta. Na verdade, falando, no seu dia a dia, como é que você faria a conversão disso? Você vai no Google e digita quantos graus, por exemplo, quantos é 80 graus Celsius em Fahrenheit, e o valor vai aparecer ali para você, tá bom? Então, eu sei que é uma caixa preta quase, mas não é o caso. No dia a dia, você não vai ficar fazendo essa conta na mão, é isso que eu quero dizer, tá bom? Para Kelvin, é muito mais fácil, a gente vai falar a respeito daqui a pouquinho. O que a gente precisa lembrar? Termômetro, então, é um equipamento que mede, que a gente usa para medir temperatura. Então, ele tem equilíbrio térmico com o seu ambiente. Esse equilíbrio térmico faz com que ele atinja uma certa temperatura que corresponde a um tamanho da coluna de mercúrio dele, certo? A coluna de mercúrio, então, o tamanho, quanto o mercúrio preencheu, né, vai dilatar e vai preencher aqui o tubo de vidro, aquele tamanho é fixo. Fixo em que sentido? Ele é fixo para qualquer escala. Se ele chegou até, por exemplo, essa altura aqui, ele vai ser 50 em Celsius, vai ser 122 em Fahrenheit, vai ser 323 em Kelvin. Mas ele é mesmo tamanho, tá? Isso quer dizer o quê? 50 em Celsius, 122 em Fahrenheit, 323, referem-se ao mesmo tamanho de coluna de mercúrio, ao mesmo objeto físico, tá bom? E é essa similaridade, é o fato disso ser igual, esse tamanho ser igual, que a gente vai usar para converter de um para o outro. Primeiro, o mais fácil, tá? Quando eu estou convertendo de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, o que acontece é a escala do Kelvin, então a gradação da escala é a mesma de Celsius e Kelvin. O que eu quero dizer com isso? O Kelvin, ele simplesmente deslocou o zero dele 273 graus para trás da escala de Celsius, tá? Então, lembrar que a escala em Kelvin ela é o zero absoluto, e o zero absoluto é menos 273,15 graus Celsius. A gente arredonda no dia a dia para atividades práticas 273. Como é que eu faço? Se eu tenho um valor em Kelvin e quero chegar no valor em Celsius, eu vou subtrair 273 daquele valor, e ele vai me dar o valor em graus Celsius. Se eu tenho um valor em graus Celsius e quero ir para Kelvin, eu vou fazer o contrário, eu vou somar 273 naquele valor em Celsius e eu vou chegar numa temperatura em Kelvin. Por exemplo, se 0 graus Celsius, quanto que é em Kelvin? Somo 273. Aí 323 Kelvin, quanto que é em Celsius? Eu subtraio 273, vai me dar 50. E assim por diante, tá bom? Então, de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin é muito fácil, tá? É só subtrair 273, Kelvin para Celsius, somo 273, Celsius para Kelvin. Fahrenheit é um pouco mais complicado. Por que isso acontece? Porque se vocês olharem, o zero, não só eu preciso deslocar o zero, como a escala não tem o mesmo tamanho, tá bom? Mas a escala não tem o mesmo tamanho, que eu digo em valores, né? Não tem o mesmo número de divisões, mas ela corresponde ao mesmo tamanho de coluna de mercúrio, tá? Os valores são diferentes, mas o tamanho da coluna de mercúrio é o mesmo, e é isso que a gente vai poder dizer. Vai poder dizer o quê? Essa linha verde que eu fiz aqui, que é o tamanho da escala, né, de 0 a 100 em Celsius, ele tem o mesmo tamanho que a escala em Fahrenheit de 232 até 212. Tá? E um valor qualquer que eu queira converter, eu passei uma linha aqui, também vai ter o mesmo tamanho. Esse tamanho é que eu vou fazer a similaridade, a equivalência deles para poder converter de um para outro. Como que eu vou? Primeiro, então, na escala em graus Celsius, qual que é o valor da coluna? Então, o valor da coluna grande aqui é 100 menos 0, é 100. Né? Então, tem o tamanho maior aqui, 100. E isso é equivalente. E o tamanho que eu queira converter, uma temperatura em graus Celsius que eu queira saber, né, arbitrária aqui ou qualquer, tá? É da temperatura até o zero. É o tamanho dessa outra traçado que eu fiz aqui. Lembrando que ele corresponde, né? Ó, esses pequenininhos têm o mesmo tamanho, os grandões têm o mesmo tamanho. O pequenininho na escala Celsius tem tamanho, temperatura em graus Celsius, tá bom? E na escala Fahrenheit? Na escala Fahrenheit, o grandão tem um tamanho de 212 menos 32, né? Que é o limite, ó. E o temperatura em graus Fahrenheit é o que? É a temperatura que eu quiser
tá? O tamanho dessa coluna aqui, menos 32 também. Tá? Fazendo a equivalência, o que isso quer dizer? O 100 menos 0 estapado 212 menos 32, da mesma forma que a minha temperatura em graus Celsius menos 0 estapado a temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Tá? Lembrando então, ó, temperatura, o 100 menos 0, esse aqui grandão, estapado 212 menos 32, esse grandão, tá? Os dois têm o mesmo tamanho, então eles são proporcionais, apesar do número ser diferente em cada escala. Eles são equivalentes ao temperatura em graus Celsius, esse aqui, estapado temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Tá? Então, o tamanho das colunas serem os mesmos, entretanto, os valores não são. Os valores que eles representam em cada escala são diferentes. Rearranjando isso aqui, eu ficaria com 100 sobre 180, que eu simplifico para 5 sobre 9. Tá? Temperatura em graus Celsius mantém. Reorganizo eles, eu consigo ter uma equação para conversão. Então, para eu ir de Celsius para Fahrenheit, então eu tenho uma temperatura em graus Celsius. Quero chegar nessa temperatura em Fahrenheit, eu vou multiplicar a temperatura por 9, Celsius por 9, dividir por 5 e somar mais 32. Ao contrário, eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, eu quero saber o valor dela em Celsius, eu vou subtrair 32, multiplicar por 5, dividir por 9, e aí isso já me dá a temperatura em graus Celsius. Então, primeiro subtraio, depois multiplico e divido aqui. Nesse outro caso de Celsius, não. Primeiro eu multiplico e divido, depois eu somo os 32, tá bom? Então, é uma conta chata, né? Eu gosto de falar, isso é importante. A gente vai usar muito pouco na vida, por estar em situações práticas que não vejo, mas eu acho super importante a gente saber essa questão, que ela vem da equivalência, eu posso, né? Assim, não é que ela sai do nada, não é que alguém criou. Ela vem do fator que eu tenho duas escalas que elas representam a mesma grandeza física, né? O mesmo objeto físico, e por isso eu posso dizer que eles são proporcionais e fazer esse tipo de conversão. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até mais.